oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Boa noite. Tu sabe que eu recebi vários telefonemas durante esse... Interregno? O forfé. Forfé é corrida de cavalo, né? De outras emissoras... De rádio? De rádio. Televisão. Nos cumprimentando. Pela ausência. Pela ausência. E eu digo, como assim cumprimentando? Mas eu não estou entendendo o telefone. É concorrência? Não, é que a gente achou, nós ficamos observando e tal, e a gente viu que vocês reprisaram alguns programas. Parece que a rádio não está boa de programação. O que é? Os talentos de vocês estão abandonando a casa, foram contratados por outros. E aí me chamou a atenção assim... A preocupação deles conosco. Não, especificamente sobre o assunto futebol. Porque eles não têm os nossos conhecimentos, né? Isso. Aí... Futebol de antanho. De antanho. Aí eu perguntei 2 ou 3 vezes, de forma mais específica, por que isto, aquilo e tal. E aí me disseram... E estava a Rádio Guaíba, a Rádio Grenal, a Gaúcha, a Gaúcha e a ABC. Fizeram uma reunião para discutir. Tá, meio vendo se haveria possibilidade de tirar daqui da rádio. Desse programa? Desse programa. Nós temos um compromisso ético com a rádio, né? Eu digo, olha, que eu não... Vocês estão fazendo a pergunta para a pessoa errada. Eu só faço o programa junto com o mestre. Eu sou o post-scriptum. Entendeu? Quem recheia o programa com seus... E esse play, o que é? O celular tocando. Deve ser os caras da rádio. Vira ano e sai ano e continua o troço do rádio, do telefone. Já aprendeu a mexer com o telefone? Não, ainda não. Mas eu vou fazer um cursinho agora. Bom. Diz que esse nosso programa é o programa mais geriátrico da rádio do Brasil. Diz que vai ser transmitido agora lá da SPAM, lá, sabe? Da SPAM, Sabe o que é SPAM? Sociedade... Porto Alegrense de Amparo aos Velhices. Parece que estão montando um pequeno estúdio lá. Estúdio. Nós vamos inaugurar lá. Os lombálgicos. Os lombálgicos parece que vai ter até uma espécie de... Tudo de cadeira de rodas. Não, cama com aquele troço que... Cama de hospital? Cama de hospital que incomoda. Sobe, né? E aí, mestre, está bem assim? Não, ainda não e tal. Não, ainda não. E aí vem para o meu lado. E aí, pós-scripto. E aí os caras terminam o programa. Porra, mas não fizemos o programa e vocês não se acomodaram aí ainda. Pois é, esse é o problema, trabalhar com pessoas experientes. Pessoas lombálgicas. Tu acha que o nosso programa está causando frisson nas outras emissoras de rádio, hein? Tá, porque as pessoas... Elas não sabem nada de futebol, né? Não sabem. Outro dia eu descobri que, sabe o Milton Ribeiro, aquele que é dono lá da Bamboletras, que não sabia quem era o Breno Mello? Que o único mérito que ele tem em relação a futebol é o fato de ser colorado, porque entender de futebol não entende Não, lufas. nada, né? Outro dia eu descobri que ele não sabe quem foi Mauro Barrilzinho de Pólvora. Tu acredita? Não é possível. Uma das lendas do futebol gaúcho. Mauro Barrilzinho de Pólvora. Inclusive... Ele jogou no Inter, né? Ele jogava no Cruzeiro, depois ele foi pro Inter, né? O Mauro? Barrilzinho de pólvora. Inclusive foi posterior ao Vevé, né? O anterior. São as 2 grandes lendas do Internacional. É o Vevé. Não, acho que o Vevé é posterior. Vevé é posterior. A posteriori. Inclusive no post de chamamento para o programa de hoje, foi colocada uma questão... Tem o quê? No post... Tem um post? Que chamou para o programa de hoje, né? Dizendo, olha, está de volta aí o programa maravilhoso que a concorrência adora e tal, etc. Foi colocado uma pergunta... A concorrência teme o programa. Mas eles gostam. Eles ouvem para aprender, né? Porque tem aquele papo de mercado que tu gosta, quer dizer, nós aumentamos a demanda primária
Como nós aumentamos... Como é que é? Diz de novo. Essa vai fazer boa. Com a nossa qualificação, aumentamos a demanda. Ampliamos a demanda primária. Muita gente que não se interessava por futebol... essa é a demanda primária. Passou a se interessar, e o que é? Está formando um novo público. Mais consumidores para eles, entendeu? Para as rádios convencionais que estão meio em seus Por isso eles ouvidos. ficaram preocupados quando nós estivemos no ar a semana passada, né? Sim, era um misto de preocupação com... Bom, você vai fechar a rádio, você vai fechar o programa... uma certa alegria também. A gente contrata... Eles queriam, de alguma forma... Mas eles sabem que nós recebemos aqui em euros, não sei se tu é em dólar ou em euros, eu recebo 30 dinheiros. Não. Em euros. Não, esse troço dos dinheiro é aquela história que eu te vendi, né? Sim, não entreguei o passe. É que naquela depois tu me comprou de novo. Na época não tinha aquele troço do quê? Do passe do jogador que fica preso. É verdade. É que se chama agora? Na época era passe. Agora eu não sei como é que é. Mas direitos federativos. Os direitos federativos. Eu vendi os teus direitos federativos 30 dinheiros, cara. É verdade. E não me entregou. Tanto que eu estou aqui ainda. Não, tanto que estão me tirando para safado. Quando fizesse apenas um negócio, né? Isso, estão me tirando para safado tanto quanto o David Coriga. O David Coriga. Eu vou te dizer porque o David Coriga... Esse David Coriga é parecido com aquele outro jornalista lá daquele jornal, né? Daquele jornal. Mas não é o mesmo. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu tenho guardado um documento provando que é uma coluninha. Quando ele não ocupava o espaço que ele ocupa hoje, que era do Paulo Santana, que era do outro fraquinho Paulo Santana, mas era mais interessante, pelo menos, né? Às vezes era mais divertido, era mais bem-humorado ou mal-humorado, né? Ele entendia era de futebol, isso o Paulo Santana entendia. Não, entendia de Grêmio, né? Que não é futebol na totalidade. Eu acho que ele fazia um tipinho. Eu gostava das opiniões dele sobre futebol, porque ele gostava. Tu era sempre contra, né? Porque ele gostava do futebol clássico. Ele gostava do Braulio. Ele gostava do Braulio. Não. Desse tipo de jogador que ele era fã. Entendeu? Do Gessi? Brucutu do Gessi, do Gessi, Brucutu à frente da área, não era com ele. Do Ayrton Pavilhão. Isso. Então, aí havia uma certa empatia com as opiniões dele. Mas, fora isso, quando ele saía do tema futebol, ele era muito fraquinho. Você está falando do fraquinho. Paulo Santana agora. Paulo Santana. Para introduzir o nome do outro. Isso. A época que o Santana ocupava esse espaço que hoje o David ocupa, ele ficava me lembro... Como se fosse hoje. Se fosse hoje. Eu tenho recortado, eu guardei. Então tá. Eu sou o João dos Clipping. João dos... Teu testemunho ocular da história. Assim como eu tenho... Os arquivos implacáveis. Como eu tenho colunas recortadas do Veríssimo de 1973, onde ele prova que o Braulio era realmente um belo jogador, ao contrário da opinião do Ipsi Pinheiro. É verdade. Entendeu? Tu é braulista? Eu sou braulista, sempre fui. Não é sergista? O David Coriga escreveu uma matéria... Mas por que tu chama ele de David Coriga? Ele não nasceu na Vila do EPI? É David EPI. Não, é Coriga, ele mora... Ele não tem nada a ver com o EPI. Coriga, não? Não, ele quer fazer tipinho. Ele quer dar status, dizer que é do EPI, né? Claro, ele tem... É o Paulo Santana, é o Roberto Pintaúdi, Elis Regina, quem mais quer dizer lá? Ele quer criar tipinho. O Paulo Boanova. Paulo Boanova. Ele quer criar tipinho. Ele tenta fazer, tá? Ele faz um pastiche. Boa palavra, me lembrei. Ele faz um pastiche. Pastiche é bom. Tá? Horroroso do Nelson Rodrigues, que ele deu bastante na juventude dele. Que o Nelson Rodrigues criava uns motes, insistia e implacava. Palhares, o canalha, né? Então ele insiste com esse troço de API. Quando ele morava na Coriga. A Coriga era tão próximo de API como o Higienópolis, como a Bela Vista. E tinha uma avenida no meio ali que as pessoas... Tinha uma avenida, Plínio Brasil Milano, tem lá uma avenida. E os pessoal da Coriga não tem o mesmo status dos Não, é prédio para chinelão aquilo. Mas totalmente chinelagem. Chinelagem na Coriga. Que me desculpe quem mora na Coriga hoje. Por necessidade financeira, né? Sim, mas eu gostaria de passar para o outro lado. Eu só estou me expressando dessa forma. Atravessar a avenida. Eu só estou me expressando dessa forma porque o David Coriga falta com a verdade. E ele escreveu uma matéria jurando que ele assava no dedo
A sava no dedo é bom também, de novo, né? O que é assava no dedo? Tu sabe o que significa isso? É que o cara nunca vai fazer, né? Não, assar no dedo, não é assar o dedo, é assar no dedo. Assar no dedo. Então, como que Porque ele assava no dedo que a então, Dilma... o que significa assar no dedo? Que era verdade o que a pessoa estava dizendo. Tá, mas de onde é que vem essa explicação? Onde é que é a lógica disso? Essa lógica eu acho que tem a ver lá... Passa batata, eu acho, no dedo? Tu pega no da batata? Não sei, eu acho que isso tem a ver lá com o tempo dos... Império. Dos sumérios e dos pode ser. Essa expressão é cartaginense, né? É. De Cartago, né? O tempo dos sumérios e... Sumérios. Ele escreveu uma matéria defendendo a honra e a honestidade e a seriedade da Dilma. Ele disse que a Dilma podia ter o defeito que quisessem pôr nela, mas que ele garantia que ele era uma mulher honesta. E agora? Aí, tempos depois, quando ele assumiu a coluna, a Dilma, de acordo com os critérios muito específicos dele, passou a ser eu não estou nem... As pessoas fazem um pouco de confusão quando eu digo isso, assim, tu está defendendo a Dilma. Eu não estou defendendo ninguém. Eu estou defendendo a verdade dos fatos. A verdade dos fatos, que ele pelo menos seja honesto. Se ele disse que ela era honesta e disse que garantia, por que ela virou desonesta? Ele tem provas da desonestidade e agora, dela? hoje, ontem, ele está criticando aquele filme, documentário brasileiro, que está indo lá para Cannes, né? Da Petra, né? Sobre o impeachment da Dilma, falando um monte de asneira, né? Impressionante como ele conseguiu catalogar tanto. Ganhou do Entúlio, tio. Eu achava que que o Entúlio era pior. O Entúlio, não, ele é melhor que o Entúlio, ele é pior que o Entúlio, tio. Não, o Túlio é um coitadinho. É uma pessoa querida, tal, mas é o cara me escreve cada coisa, tio, cada coisa. É. Ele se enche da pompa, assim. E aí vai dizer uma asneira. Vai dizer uma asneira. Sabe, faz toda uma introdução assim, aí eu abri a porta. Eu gosto de ver as opiniões de fim de semana dele. Ele faz uma espécie de copydesk do editorial do jornal. Não, e as então ele vem com uma opinião triceriosa, e aí ele não diz nada com coisa nenhuma, que tanto pode ir para lá, como pode ir para cá, pode subir em cima do muro, apareceu... E as legendas daquelas fotos que ele bota um passarinho lá em cima de uma ponte lá, e ele faz uma legenda tem poética. Outra coisa, eu como tenho olho serendípico... Tem olho o quê? Serendípico? Tu já viu quantas... Eu vou te lembrar agora, tu vai ver. O que é o serendípico? Serendípico é aquele olho que tem a propriedade de enxergar o que os outros não enxergam. Esse é um olho serendípico. Tu já viu quantas tentativas de criativo que o Túlio fez naquela coluna dele? Tu te lembra como ele tinha aos fins de semana uma tirinha? Ele fez toda uma história, que fez uma seleção de um ilustrador e tal, que aí ele era o coautor, era dos caranguejos, que era sempre um caranguejinho assim, puxando para baixo. Sim, aquela história que o Brito inventou, né? Insistiu, não emplacou, aí desistiu. Bom, cara, ele tem um mérito ainda. Ele já teve umas 5 ou 6 coisas desse tipo, de lançar uma e ficar insistindo e repetindo. Ele, pelo menos, tem isso. Ele desiste. Já o David Coriga vai insistir até o fim da vida. Eu acho que o Entúlio alguém manda. Para, Entúlio, para, chega. Eu acho que ele sim. Obedece, né? Eu acho que sim. Tu viu que o Aldo Jung, né, nosso amigo, ele criou, sabe aquela clássica figura da RCA Victor, A Voz do Dono? Sim. Sabe aquela figura do cachorrinho? Do cachorrinho ouvindo o gramofone? Do gramofone, sim. Então ele bota ali as carinhas de algumas pessoas. Outro dia ele botou do David, né? Tu não viu? Vi, mas não tem... Mas deixa eu te perguntar uma coisa, como falar é que... um pouco de futebol. Não, a abertura desse programa sempre tinha um chavão aqui que a gente usava, né? Não, tem um chavão. Não, peraí, tem 3, 4 chavões. Não, mas qual é um que a gente usava? Não, sempre? mas eu preciso falar desse primeiro. Qual é? Me desculpe. Que eu falei do post, que a gente fez uma chamada para o programa e acabei mudando de assunto e não disse o que dizia no post. O post fazia a seguinte pergunta: se o mestre, lembrava, quem foi o primeiro goleiro? Está na onda, todo mundo que é argentino agora, né? Quem foi o primeiro treinador argentino? O primeiro goleiro argentino que jogou no Grêmio, em que ano e que cor era a camiseta dele? Amarelo, Germinaro. E que ano? Bom, eu não sou bom em anos. Sei lá, 1970, 60. Não, foi lá atrás. Não, mas tá bom, 60 então. Foi. Eu lembrei disso por Germinaro, aquela camisa amarela, né? Eu o Grêmio depois trouxe o Serras, não trouxe também? Mas o Serras já é anos 70 e veio agora. Do Santos, jogou no Santos. O primeiro foi o Germinaro. Mas o Serras o Germinaro eu não me lembro se era bom goleiro. Acho era grandão.
Tipo La Paz, assim. Não sei. Se todo mundo lembra da camisa amarela dele, era uma época que o Grêmio só perdia, né? Ainda bem, né? É. Então, acho que ele não foi um bom goleiro, né? E ele já- Depois eles botaram um anãozinho de goleiro, lembra? O Jair. O Jair. É, ele... Tá bom, essa eu passei. Essa tu passou. Tem outra? Mas, não, eu ia falar porque me chamou a atenção essa coisa de voltar, essa fissura dos argentinos, e tu lembrasse dos motes aqui, clássicos que nós temos no Barba, Cabelo e Bigode. Pois é, um deles era a escalação do Renner campeão de Não, 54. um deles tem a ver com os argentinos. Por que que não há, assim como no Brasil, tantos tanto pretos, jogador negros na Argentina como tem no Brasil? Qual é o jogador negro que tu lembra hoje? Nenhum. Da Argentina? Não tem nenhum. Não, os argentinos negros não são argentinos, são uruguaios, colombianos. Mas são mais índios, tal, não são exatamente Não, negros. tem uns pretos lá, mas é boliviano, é peruano, equatoriano, Mas na é uruguaio. Mas por que não tinha jogador? Já que o futebol é uma ascensão, é um modo de ascensão Pois social. é, social, né? Pois Que é. dá a possibilidade a pessoa Mas sem nós condição. trouxemos um convidado aqui outro dia que sabia também por quê, né? Que a economia deles não era uma economia brasileira que usou tantos escravos, né? Deve ter sido isso, né? O que te parece, Posto? É bem provável, né? Que eles não tinham essas culturas intensivas como o açúcar, principalmente o açúcar, né? Mas trigo, eles não sempre foram bons plantadores de trigo, um dos grandes exportadores mundiais. Pois é, mas eu acho que aí eu já usava o colono italiano, né? Quer dizer, eles talvez tenha começado antes a cultura italiana. Né? Eu vou fazer agora uma viagem a Buenos Aires. O Fernandes me convidou para passar uns dias lá, conhecer a nova estrutura política lá da Argentina. E eu vou, então, passar uma semana, depois eu te trago com dados corretos. Se fosse outrora, outrora, eu te diria para te fazer o seguinte, lá, como curiosidade, tu vai estar lá no hotel tal, mas agora não existe mais, né? Há 20, 30 anos existia guias telefônicos. Eu procuro no guia Aí telefônico. tu procuraria no guia telefônico outra coisa. O que eu Tu ia procuraria? procurar lá Pintaúde, tu ia ver, Família Pintaúdi, né? Da onde é? De Buenos Aires? É de Buenos Aires. Toda de Buenos do Boca, Aires. do Boca? Bairro do Boca? Todos torcedores do Os Boca. italianos tudo eram chineses, né? Que chamavam, vinham de Gênova, né? E pela pronúncia deles ficava com esse som de chineses. Tanto que o Pintaúde de lá é com I e não é com E, porque papai, como milhares de criaturas, fez aquela coisa de sempre. Foi passar aqui na fronteira do Brasil, quando ele tinha 20 anos, ele veio já adulto, ele veio de Buenos Aires para cá, foi passar ali na fronteira em São Borja, não tinha documento, foi fazer um documento. Ele entrou por São Borja? Entrou por São Borja. Essa vez que a gente foi lá visitar São Borja, tu não procurou o documento? Pô, não lembrei, podíamos ter dado uma pesquisada. Mas lá. agora tem ponte, né? Ele deve ter atravessado de barco, né? Mas podia ter os passinhos dele lá Claro, antes da ponte. claro. Por aqui passou Salvador Pintaúde. Aqui desceu, né? Podia Pai pai do Roberto Pintaúde. Perdemos uma oportunidade histórica, temos que voltar a São Borja, né? Tu sabe que tem uma daquelas moças que nós conhecemos lá, que fez contato comigo, quer que eu faça o prefácio do livro dela. Qual moça? Lá de São Borja? Daquelas lá das faculdades lá. Mas ela não quer que ninguém entenda. Não, aí eu disse para ela, tive uma ideia genial. Eu vou fazer o teu texto baseado numa fábula de Esopo. Que sempre tinha um bichinho, né? Ele fazia sempre umas metáforas que o bicho descia a colina, não sei o quê, para beber água, e o lobo dizia que não sei o quê. Esse é do La Fontaine, né? O lobo e a cordeira, mas O La Fontaine chupou tudo do Esopo. Acho que Mas sim. troço com bichinho sempre. As do Esopo, tá bom. eu sei porque eu li muito isso no Tesouro da Juventude. Tá certo. O Tesouro da Juventude trazia sempre as fábulas de Esopo. Eu sei que Esopo... Tu tinha a coleção completa? Eu tenho ainda uns 2 livros daqueles azuis. Tá. Teu pai não te deu um dicionário, aquele Lelo Universal? Qual? Lelo Universal. Não. O pai deu para o meu irmão, depois eu herdei o Lelo Universal, era um dicionário, uma enciclopédia. Só que eu fui a Portugal, ao Porto, e tem a livraria Lelo, que é a livraria fundada lá no Porto. Portugal é interessante, Portugal é muito mais velho que o Brasil, né? Tem coisas muito mais antigas. essa tu não sabia, né? Essa livraria é ótima, porque... Tu paga para entrar, né? Depois se tu pagou, eles descontam o livro se tu comprar um livro. Mas a livraria tem um monte de turistas, porque lá aquela mulher que escreveu o Harry Potter,
ela morou no Porto, e ela se inspirou na arquitetura da livraria. Tu não leu Harry Potter? O quê? O livro, Harry Potter? Não viu no cinema, não viu? Não. Ah, mas também, aí fica difícil falar, né? O Júlio deve ter lido, né, Júlio? Eu sabe que o desenho lá da biblioteca, da livraria, é o mesmo que depois foi usado nos filmes, como design, como ilustração do filme e do livro, né? Cara, falar em biblioteca, eu fui essa semana a São Francisco de Paula. Tem uma biblioteca fantástica em São Francisco de Paula. Nunca tinha visto algo igual. Chama-se Mirage. É feita de um prédio antigo. E não é uma miragem. Não é uma miragem, cara, é fantástico. Tinha os ambientes assim que os caras criaram, com os livros espalhados sobre as mesas, uma parte de sebo, outra parte de livros atuais, mas não com aquele formato normal de livraria. As pessoas circulam lá dentro, tem mesa para sentar, poltrona para tu pegar e ler. São 2 ou 3 andares que mantém a arquitetura de uma casa antiga. Fantástico. Eu nunca tinha visto uma biblioteca, uma livraria assim Isso é recente? no Brasil. Essa Onde? livraria? Agora domingo Não, eu fui lá. essa livraria é recente? Não, acho que não. As pessoas que eu falei, todo mundo já conhecia lá. É um ponto turístico de São Francisco de Paula, né? Eu recomendo lá. Não, o Milton ir lá, né? Milton Da Bamboletras. Da Ribeiro. Aliás, por falar E Milton. em Milton, em livros e livraria, o que o programa aqui, o Barba, Cabelo e Bigode, poderia... Bom, também já explicamos por que é esse nome, né? Não, só falamos dos negros, porque tem mais... O Barba é o segundo. Barba é o segundo e a escalação do Renner é o Tá, terceiro. então tu vai fazer um parênteses aí, um semicolcheio, hein? Eu vou fazer uma semicolcheia para dizer que a gente poderia, com esse cabedal de conhecimentos que temos, Temos, a né? gente poderia organizar uma espécie de biblioteca sobre futebol. É verdade, uma biblioteca virtual. Não sei se virtual. Quem é que começou jogando futebol que eles jogavam que as pessoas, que os jogadores jogavam com a cabeça de humanos? Pois é, eu não sei. Eu sei que o futebol começou por aí. Eu li uma vez, eu vi lá perto de Cancún, lá tem um negócio lá dos mexicanos, lá dos aztecas. Tem um campo de jogo lá que eles jogavam também. Eu acho que, não sei se era eles que jogavam com o crânio dos inimigos, né? Mas os selvagens, né? E será que já tinha o VAR? Acho que era o Figueiredo. E tinha o VAR já naquela época. Aliás, o Figueiredo chutava tudo, né? Aliás, tu viu como é que é o juiz, o quê? O juiz... Como é que esse troço aí que tem discussão aí? O VAR? Não, o juiz... Não... A Justiça, o Supremo está discutindo aí se vai ter juiz de... Sim, de segurança? Não, dá outro nome, né? Vigilância, como é que é? Não é segurança, vigilância, é coisa parecida. É um juiz de instrução tal que defende os direitos das pessoas, né? Vai ser um VAR, então? Vai ter um VAR, é. Vai ser uma espécie de VAR. É uma espécie de VAR, é. Porque eles vão conferir o que o cara está decidindo, um vai olhar e o outro vai depois... para defender os direitos dos réus, tudo, né? Muito legal isso. Não, isso é legal aqui ser no Brasil, né? Que a gente já tem uma justiça totalmente emperrada. Tu imagina aí o juiz de segurança lá, o nome que tenha, decide que, esse cara aqui não tenho certeza se ele matou a mulher ou não. E aí o juiz que julga... Aí pede mais provas, né? Aí o juiz que julga condena. Aí volta tudo atrás? Não sei, eu não conheço, não sei como é que é o ritual. Mas olha aqui, cara, tudo que for feito em defesa dos direitos das pessoas, num país como o nosso, onde tudo está sendo atropelado, é ótimo, né? Defender as pessoas, porque... Tá aí, né? Os caras sonhando a volta à ditadura, quando não tinha lei nenhuma, né? Eu ia lá, chegava e prendia o cara, né? O senhor é Roberto Pintaúdi? Esteja preso. O que eu fiz? Nada. Nada, mas o senhor vai preso. Nós decidimos lhe prender. Vem cá, cara, e o Barba, Cabelo e Bigode está explicado já o que é? Não. Agora nós vamos para o Barba, Cabelo e Bigode, que é a segunda explicação. Já falamos sobre a parte antropológica do programa, que são menos negros na Argentina do que no Brasil. Barba, Cabelo e Bigode, qual é a origem desse mote, dessa coisa? Antigamente havia só barbearias, né? Não era com a ferro, né? Barbershop, né? Tu ia no barbeiro e, para economizar um pouco, tu pedia... O que tu está tirando aí, cara? Proteção? Esse troço está me incomodando. Olha...
A audiência do Barba, Cabelo e Bigode Sabe, nossas condições precárias. precárias, me desculpa, sabe que eu estou aqui no sacrifício, sim, ó. Em nome dos ouvintes, né? Rádio ouvintes, teleouvintes. Estou tipo aqui o Rodrigo Dourado, né? É, Tô que, jogando- agora descobriram que não vai jogar só em abril, né? Pobre do Problema Dourado, né? no joelho. É, não sei. Que depois... Não, eu tenho que te contar uma. Mas não vamos terminar o Barba, Cabelo e Bigode? Já vamos voltar, mas é uma maravilhosa. Então conta. Te lembra o professor Joaquim Terra, Ah, que esteve aqui, sim, que quer voltar a qualquer custo. quer voltar a qualquer custo e deu umas rateadas e Sim, tal? sim. Só Pois sabe é. de Rio Grande as coisas, né? É isso. Aí me apareceu esse problema, a qual eu fiz uma menção tirando a cinta de segurança aqui agora, que é um problema na coluna. Cara, a audiência Mas eu já te expliquei que o problema é que tu nunca baixou a coluna, tu não te curvou muito. Por Esse isso é o que tu não problema. teve sucesso material. Eu sou nem saúde. um homem erectus. Tu é um homem erecto, ou pelo menos a coluna. É a coluna. Não, olha só. E misturando futebol com isso e aquilo. É. Eu tenho me queixado para muitos conhecidos. Bah, que cara é essa? O que tu tem? Eu digo, Me problema dá aí de aqui. coluna, não sei o quê. E É que nós vamos pro asilo, né? aquela ladainha. Aí estava falando com o professor Joaquim, E ele te deu uma receita. e o professor Joaquim disse, pá, tu não sabe. Tu está equivocado. Como equivocado? Onde é que tu mora? Eu digo, ainda em Gravataí. Ele disse, o melhor cara de coluna Em é Gravataí. em Gravataí, cara. É. Aí tu foi no cara. Ele, inclusive, foi médico do Inter e operou o Falcão e papapá e papapá. E aí ele citou o nome. Como eu não me lembrava da especialidade do cara, eu ouvi José Reinaldo Motini. Ah, tá certo. Tá, E aí tu foi no Motini. Fui no Motini. E aí o que te Aí disse? cheguei lá e disse para a moça, ó, estou com um problema na coluna e eu queria agendar aqui, marcar uma hora com o doutor Reinaldo Motini. Ela disse, ó, tudo bem, o doutor Reinaldo trabalha aqui, só que o senhor está equivocado. Ele é ginecologista. Mais ou menos isso. O cara é especialista em joelho. Ah, Tu bom. te lembra do Marchese, aquele Sim, Marquese? lembro, que tinha no lembro. Grêmio? É. Eles foram da mesma época, eram os dois que ficaram famosos, com operação no joelho meia complicada, que nem essa. Antes dessas que se fazem agora, né? Artroscopia, né? Na época isso. era mais. Era mais complicada Era mais a coisa, complicado, não tinha né? tecnologia. Aí eu fui lá e a mulher disse, não, mas o senhor está com problema em quê? Eu digo, na coluna. Eu fui recomendado pelo fulano assim, que o cara me disse, inclusive, que era para citar o nome dele aqui, que eu teria prioridade no atendimento. Ele ainda me disse para dar um carteiraço lá. Quer dizer, ele não sabe de futebol, não sabe de medicina, não sabe de nada. Não, Então, coluna para ele é joelho. coluna é joelho, futebol para ele é o São Paulo do Rio Grande. É o São Paulo de Rio Grande, por isso que a gente tem Por isso que não vai mais convidá-lo no programa. Não, por isso que a gente tem que se divertir também. O cara, pá, Te mandou e tu falasse para ele depois? não consegui falar com Estão ele falando ainda. no ar agora. Estão falando no alô, ar. Alô, como é o nome dele? É, Joaquim Terra. Ô, Joaquim, por favor, né? Joaquim. Joelho é diferente de coluna. Joaquim. Ah, Joaquim. Aí o cara me garantiu, vai lá, e inclusive o seguinte, Ainda mandou falar o nome dele. ainda mandou falar o nome dele, e disse que de Rio Grande, que não sei o quê, fez aquela ladainha lá e tal, né? E aí tu aproveitou e olhou o joelho, mandou o cara dar uma olhada no teu joelho, não. o cara disse, não tem nada, seu joelho tá bom. E isso foi antes do Natal, e o cara só voltaria a trabalhar dia 6 de janeiro. Eu esperei uns 10 dias para ser atendido pelo Motini, o grande especialista. Mas tu foi mesmo? Fui. Mas o cara disse que era só joelho. Não, quando eu cheguei lá, esperei os 10 dias. Ah, aí foi depois que fui lá na clínica. Ah, aí que a cheguei, mulher te disse isso. Aí eu digo, olha, ela pois não, as suas olhas. Eu Não, digo, já olha, entendemos isso aí, mas foi 10 dias depois tu foi lá de novo. para eu não repetir, é isso. É. Falar mal do... Como é que é o nome dele mesmo? Para não deixar o o nosso quê? querido amigo Ferreira? historiador Ferreira? Joaquim Terra. Ah, Terra, Não Joaquim deixar ele Terra. tão embaraçado, né? Mas ele é uma pessoa bem divertida, ele vai Ele compreender que foi foi uma ironia, né? ele vai Não, a ironia tua, né? O equívoco dele, né?
Foi um equívoco que acontece aí com muita gente, né? Joelho, coluna, tudo muito próximo, né? meio E o tudo. cara que tem dor no joelho, normalmente teve dor na coluna também, né? Pode ser uma consequência. De repente o cara trata o joelho e o cara fica bom da coluna. E ainda Já viu isso? Claro, tu pisa mal e tal. E a moça, como eu gaguejei um pouco assim, não, mas é coluna, joelho. Ela disse, não, ele inclusive é especializado em colocar patela no lugar. Patela. Que é um Um osso do joelho, a patela. A patela. Tu pensou que patela fosse uma empregada, né? Que tinha arrumou lugar para patela. Chamou Dona Patela, né? O Barba, Cabelo e Bigode tem origem mesmo, mestre, em... Pois é, antigamente as pessoas iam no barbeiro, né? Chegavam lá e dizia barba, cabelo e bigode. Então ficava esse trio. E no futebol se adaptou isso aí nos jogos do passado, no antanho. Mas o que? A pessoa fazia o cabelo, a barba e o bigode tudo ao mesmo tempo? Ou era um hábito do no mesmo barbeiro dia. perguntar? Não é? Tu ia lá, barba, cabelo e bigode, tu fazia completo. Aí se usa essa expressão para o futebol, quando um time ganhava os jogos dos profissionais, dos aspirantes e dos juvenis, fazia barba, cabelo e bigode. Ou, na outra versão que tu Aquela tem, ressalva do amador, né? o amador, primeiros quadros, segundo quadro. De manhã jogavam os veteranos. Os veteranos, assim, que nem que nós, assim, sabe? E de tarde jogavam o segundo e o eu acho que primeiro nessa quadro. altura nem nos veteranos nós jogamos mais, né? Não, eu acho que não. Nós podemos assistir jogos de veterano. Assistir... essa é uma boa, nós podemos criar uma torcida organizada para assistir jogo de veteranos. É verdade. Os mais veteranos, né? Que ainda estejam em pé, né? Entendeu? E o Não é o nosso caso, né? Nós Não. sentamos e deitamos. Mais ou menos. Ai. Eu tenho mais... É para dar cor local o programa. Isso. Dá mais realismo, né? Isso tem a ver com rock and roll, né? O que tem? Conhece, tu te lembra daquela banda, o Creedence Clearwater... Como é que é? Valvulados e... Como é que é? Não, era Creedence Clearwater Revival. Creedence. Eles tinham uma música famosa que o refrão era assim, you know, aí então agora eu aproveito, you know that... Pô, se o REC... Essa foi boa. Se o REC não tem o menor desconfiômetro, tá, e incomoda as orelhas dos ouvintes dizendo que canta no programa dele, eu também posso brincar aqui. O REC canta? Ele consegue ser, olha... Pior cantando que... Não, Bom, aquele outro da Rádio Gaúcha lá ele também... consegue ser pior que o Pedro Ernesto. Pior que... Pior que o Pedro Ernesto. Não, agora entra... Não, Porque o Pedro Ernesto, pelo menos, ele comete um pecado só, tá, ao tentar cantar. Ele só se mete a cantar música nativa. Então ele diz que é de bota e bombacha a história dele. Então ele canta Teixeirinha, essas coisas aí. Esse Pedro Ernesto é pior como locutor de futebol ou como escritor de coluna no jornal? Escritor de coluna. Acho que é pior, né? Pior que narrador. Cara, a coluna dele... É lamentável, né? Não, é lamentável. Sabe o óbvio ululante? Isso é do Nelson, né? Ele é como se nós dois estivéssemos falando aqui, não elocubrássemos o raciocínio e passássemos o papel. Ele não sabe o que é elocubrar também, né? Ele vai causar não sabe problema. elaborar um raciocínio. Aliás, a Zero Hora, atualmente, ela tem Mas algumas pode pessoas... dizer o nome desse jornal, hein? Tu pode dizer, eu não posso. Eu digo aquele jornal. Não, eu pedi autorização para a diretoria. A cada 3 meses a gente pode pronunciar 2 vezes o nome. Eu estou impedido. Não, eles estão numa concorrência séria. Com o que é? Mas agora tu disse uma matéria no jornal, eles são donos de metade dos empreendimentos imobiliários de Porto Alegre, né? Shopping, não sei mais o quê, Shopping Praia de Belas. Não. Eles são donos de tudo, hein? Só não tem um jornal. Vende vinho. Eu gosto de ver aquele Carlos Etcheverry. Falando deles, né? Ele é o encarregado de falar deles, né? Dele, sempre no jornal. É impressionante como o jornal fala deles mesmo, né? Entende? Eles confundem marketing com jornalismo, que eles são competentes no marketing e ruins no jornalismo. Né? Os caras têm espaço, né? Eles misturam tudo. E quando eles fazem aqueles negócios que eles dão prêmio para eles mesmos, lá, né? Ele conseguiu me defender, dizendo que contratar aquele Rodrigo Constantino para mostrar a pluralidade do jornal,
Cara, eles contrataram aquele cara com o objetivo único e exclusivamente de ter alguém dentro do jornal a favor do Bolsonaro, que era, talvez, provavelmente, um clamor de uma parte dos assinantes dele, dos leitores deles. Os outros são a favor, mas tem vergonha de dizer, né? Tem vergonha. Não, e eu gosto de ver a argumentação que o cara consegue elaborar. Ah, mas o Entúlio também defende o Bolsonaro, né? Não, mas isso aí não merece. Não? Não, isso aí é muito ruim, é muito Mas fraquinho. então Agora, o Constantino não é tão ruim assim. o Constantino, não. O Constantino sabe escrever, não, mas sabe escrever dentro de umas, porque a técnica que ele tem de escrever, ela se esborra toda. Sabe que eu estou com uma dor na coluna? Puta que Contar, cara. Acho que eu estou com pescocite também. Então vamos para a escalação do Renner de 1954. Pois. O primeiro time fora a dupla Grenal a ganhar. Quer dizer, o professor Joaquim disse o contrário, né? Eu acho que um time de Rio Grande ganhou uma vez, né? Mas também agora ele está com Mas era um outro campeonato, né? Jogava os times do... Não era o campeonato da Não cidade. era o campeonato citadino. No Citadino, que tinha Aliás, antes de falar no campeonato que o Renner conquistou em 54 e da escalação, eu quero te desafiar, vamos relembrar para a audiência do Barba, Cabelo e Bigode, os times que tínhamos aqui, então, 7, né? aqui em Porto Alegre. 7 times, né? Tínhamos o Cruzeiro, Não, começa pelos principais, né? Grêmio e Inter. Grêmio e Inter. Cruzeiro, Renner, Renner, São José, São José, Nacional Nacional, e... Força e Luz. Força deu 7 já. 7. Depois que entrou o Floriano, o Emoré, foram os dois primeiros a entrar. Mas como eles não eram da capital, eles... Mas era próximo, aí começou a bagunçar. Aí o noveleto da época deve ter acolchambrado lá e disse, não, traz os caras para cá. O Citadino, aí depois entrou até o Veronese, né? De onde o Vevé foi pro Floriano antes de ir pro Inter. Não, mas aí tem uma confusão histórica. Nós não conseguimos esclarecer até hoje. Nós teríamos que fazer uma pesquisa legal. Eu acho que eu vou pedir para a diretoria da rádio Fazer uma pesquisa. para contratar Talvez o Vevé esteja vivo ainda, né? Provavelmente ele deve estar com uns... De 95 anos. 95. E ele não bebia nem fumava. E continuou jogando os veteranos, né, do Veronese, do Lansul, clássico da região aí, Canoas versus Sapucaia, né, do Veronese. O clássico da BR-116. O clássico da BR-116. Agora o campo do Novo Hamburgo é ali, né? É o Gigante do Vale, né? Antes era lá, antes era o Santa Rosa, lembra? Sim. Que antes foi o campo do Adams. Essa tu não sabia. Essa não. Que Adams? Adams, era lá da fábrica de calçado, lá de Novo Hamburgo, Adams. Depois ficou Daí que teve origem o Floriano? Não, o Floriano jogava no campo do Adams, né? O Adams era outro time. Era outro time? O campo era do Adams. Agora também já não sei, né? Também essas coisas, eu tenho que aprofundar minha pesquisa. Eu sei que tinha outro time lá em Novo Hamburgo. O Floriano era 35 vezes campeão de Novo Hamburgo. Ele disputava o título com o Esperança. Esperança tinha esse nome, né? Mas o Esperança depois não virou Lansul? Não, acho que não. Esperança é de Hamburgo Velho. E o Lansul é aí de Sapucaia, ou Esteio, por ali, né? Não, é da fábrica Lansul, né? O Esperança é de Novo Hamburgo. O goleiro do Esperança era o Caneco. Se eu me lembro, Caneco. Mas nunca ganhou. Não, 35 anos. O Floriano era o maior campeão do interior, né? Depois mudar, agora é Novo Hamburgo de novo, né? Tá, e a escalação do Renner, então, Pois mas olha aqui, tá hora que estou falando isso, eu quero te dizer que essa escalação, essa semana... Foi alterada? Não, teve uma correção histórica? Não, teve uma... David Coriga descobriu um erro. Não, teve um acontecimento lamentável aí durante a semana. Morreu o primeiro nome desse time de 1954, o Valdir Moraes, né? Tu não sabia isso? Ah, sim, o goleiro, né? Goleiro, sim, morreu essa semana. Ele tinha 80 e poucos anos, 84. 85. 85? É. Tu sabia disso? Eu vi na TV. Pois é. Então era Valdir, Orlando e Paulistinha, Bonzo, Léo e Olavo, ou o Gago, Pedrinho, Breno Melo, Juarez, Ana Andrade e Joessi. E o Valdir jogou naquela seleção que foi campeã pan-americana em 56. Eram os dois goleiros. Ele começou, o primeiro a jogar foi o Sérgio, Moacir Torres Nunes, mas depois do segundo e terceiro jogo em diante jogou o Valdir. Era um goleiro relativamente baixo. O Sérgio também era, né? Mas eu não me lembro, eu vi ele jogar, mas não me lembro se ele era muito bom goleiro ou não. Deve ter sido, porque ele jogou depois no Palmeiras, né?
O Valdir foi considerado bom goleiro, sim. Eu acho que sim, né? Mas na época Depois- que os goleiros não tinham essa exigência do goleiro ser grande, né? Os goleiros eram um tamanho normal dos outros Era o jogadores. cara que sobrava, né? Da linha. Da linha, sobrava da linha, ser goleiro ou ponta esquerda, né? É. Você lembra quando nos jogos, quando o cara se contundia, quando não tinha a regra 3 ainda? O cara ia jogar na ponta esquerda? O cara contundido fazia número. O fulano está fazendo um número lá na ponta esquerda. Ele estava machucado e ficava lá, porque ficava não lá podia ser para- substituído. Quando começou essa substituição, era chamada de regra 3. Tem até uma música, né, do Vinícius, né? Chama Tanto Não. Você Fez que um dia, né, ela cansou. Né, do Ah, do Vinícius do Toquinho, eu acho que é. Vinícius e Toquinho. É. Ela cansou de ser regra 3, porque quando começaram esses jogos, acho início dos anos 60, se eu não estou muito equivocado, podia fazer uma substituição até os 44 minutos do primeiro tempo, por contusão. O jogador contundido até os 44 minutos do segundo tempo, primeiro tempo. Aí o troço virou uma farsa, porque quando o cara se machucava, né? Pouco antes de intervalo do primeiro tempo, ele se machucava. Naquela época não se dava desconto, né? Raramente o juiz dava desconto, né? O cara se machucava, aí ficou... Eu podia fazer uma substituição, depois foi sendo ampliado, hoje é 3, o pessoal está querendo que seja 5, né? Eu acho que podia substituir todos, né? Principalmente quando um time tem um desempenho como o Inter teve o ano passado. Né? Pois é, né? Em alguns... Por exemplo, quem é que tu ia substituir do primeiro para o segundo tempo no time do Inter? Aí tinha aquele negócio que o cara não substituía com medo que o jogador se contundisse quando voltasse. Eu tiraria, por exemplo, se fosse liberado, o D'Alessandro em tudo que é jogo. primeiro o D'Alessandro, segundo Patrick. o Patrick. Tá? Terceiro o lateral esquerdo esse, O Wendel. o Wendel. Tá? Mas agora eles trouxeram 2 laterais novos, né? Tem O Inter. o Moisés, né? O Moisés, né? Mas o Patrick, impressionante naquele jornal, como os caras querem escalar o Patrick, né? Impressionante, rapaz. Os caras hoje no jornal botou provável escalação do Inter. O Cudê não falou para ninguém qual é a escalação, mas os caras já botaram. Talvez o Patrick ou o Nonato. O Patrick talvez no lugar do D'Alessandro. Cara, não manda embora esse cara, né, tio? Não. E o D'Alessandro está ali ainda. Mais um aninho de contrato. Feliz da vida, renovou, Feliz né? da vida, né? Mais um aninho de nós, né? dinheirinho. Discutindo vai jogar com velocidade, né? Complicado, né? Só se para a gente querer ser simpático Com o D'Alessandro, que ele parece que é uma boa pessoa, boa figura, né? Cheia. ao novo treinador. O novo treinador. Não quero ser simpático para o D'Alessandro. Não, mas ele é boa gente, parece. Tudo bem, mas a relação custo-benefício dele para o Inter... Custo-benefício é vinho, quando tu toma, né? Cadê? O cara diz, olha, vinho é barato e tal, é bom, tem um custo-benefício. Tudo que é garçom fala isso, né? Já viu? Tá vendo no restaurante, pede um vinho, vai ser o custo-benefício. Porra, então eu sou um cara que entendo muito de vinho. Porque tu toma JP? Eu tomo JP direto. Tu não pergunta? Não pergunto nem. O cara vai... que o senhor quer o não sei o quê. Não, JP. Tem JP. Catena, Zapata? Tradicional, inclusive. Tem tradicional. Tem JP tinto tradicional. Porque tem o meio doce também. Tem o rosé. Tu sabe que eu vi uma vez um cara num restaurante, cara, inacreditável. Falta hora, falta muito para terminar o programa. Tem que arrumar assunto aí. Fala das tuas doenças aí. Das minhas doenças, de novo, mas já falei, os caras vão desligar o telefone. O telefone? A rádio. Não, o cara vai eles passar... gostam, eles gostam. Sabe o que é? O cara está em casa nos ouvindo, aí tu está reclamando da coluna, do pescoço, da dor de barriga. Aí o cara se... Não, tá bom, dor de barriga tu não reclamasse. Aí eu reclamei da coluna. Da coluna, do joelho. Aí o cara em casa se sente feliz, pô, o cara não tem nada disso, né? O cara é mais velho que tu e tá assim, faceiro e tal, joga nos veteranos de São José e tal. Então ele vai ficar feliz, ele vai nos ouvir sempre, para mostrar que ele pode ter gente sempre pior do que ele. Sabe, essa é uma... Esse pode ser um mote do programa. Ouça, assista, acompanhe Barba, Cabelo e Bigode. Você pode ser menos infeliz do que nós dois aqui que apresentamos o programa. Né? Menos infeliz. Menos infeliz. É velha história, as pessoas... Não vou dar o direito. Não, mas a pessoa diz assim, pô, o cara diz, tô ruim, não tenho dinheiro, tô mal de vida. Tá? Pensa naqueles caras lá, que vai ter o vulcão lá na Manila, lá, que o vulcão vai matar os caras todos, porque os caras estão pior que tu, né? É verdade. Os caras lá na Amazônia, lá com a tu sabe que seca, né?
Sempre tem gente pior do que nós, né? Sempre tem. Sabe que eu estava no restaurante que normalmente eu vou, né? Aí pedi Aquele buffet... de R$14,90, Ele ficou... com direito a uma carne. Carne de cavalo. É muito engraçado esse cara põe na placa assim, Sim, na é. entrada. Direito a uma carne. R$13,90, uma carne. É. E deve ficar um cara cuidando ali do lado se tu pega duas, né? E se o cara pega duas, o que eles vão fazer? Vão mandar o cara devolver? Ou aumenta o custo, né? O senhor pegou 2 carnes, então, Não. vezes R$14,90 é Não. R$14,95. Eu gosto de ver um outro cartazete que tem um meio agressivo, que diz assim, evite desperdício, será cobrado tanto. Desperdício do quê? Tu não pode servir além Dentro daquilo tu tem daquilo que tu vai capacidade. de comer. É. Então a pessoa enche o prato, tem desperdício, o desperdício será cobrado. É. Eu já vi em restaurantes isso aí. O cara tem um fiscal de desperdício. Fiscal de Fiscal de desperdício. prato, quer ver? O senhor pediu um rabanete aí, comeu meio rabanete só. Você vai ter que pagar o rabanete inteiro. Mas eu ia dizer... Come o rabanete? Não, odeio rabanete. Aliás, eu tenho uma curiosidade de saber Quem é que come rabanete? Podia fazer uma pesquisa, né? E quase tudo que é restaurante oferece rabanete. Rabanete nem tem muita aparência do rabanete, é um troço meio vermelho, meio assim, com uma aparência assim um pouco... Meio magentoso. É, meio sensual, né? É, mas... Rabanete. Rabanete, não tem dá. um nome também, né? O cara chama rabanete, tu já, né? Não tem como. Não tem uma conjunção de palavras aí um pouco estranha. Deve ser alguma coisa que tem a ver Chama-se couve, por exemplo, eu acho um troço interessante. Eu não gosto de couve, mas é um nome mais bonito, né? Couve, abacaxi, abacate. Né? Não te dá vontade de comer um abacate? Abacate dá. Mas não como. Não, abacate até como. Mas rabanete é brabo. Abacate com um pouquinho de limão. Não gosto muito, mas como. Tá. Rabanete não, né? Rabanete não dá para ser feliz. Couve-flor também não é bom, né? Couve ainda tá fácil, mas couve-flor, você sente um jardineiro, mas né? Eu estava te dizendo, eu estava no restaurante, tá? E aí pedi... E o maître E chegou? o maître me serviu... Restaurante com maître. Com maître, me serviu... E sommelier também? Me serviu o JP, né? Não, aqui E a pessoa... o sommelier. O quê? O JP é coisa do sommelier. Sommelier. O maître te ofereceu um Ele prato. me trouxe lá com lencinho, aquele troço, guardanapo branco aqui no braço e tal. Mas aí a pessoa que estava comigo queria vinho rosé. Era pior que tu. Aí o cara disse, não tem problema, nós temos rosé também. Aí ele foi lá na adega. Na adega, trouxe um outro cálice. A adega era embaixo do balcão. Trouxe um outro cálice, botou ali, serviu... O mesmo tinto. O mesmo tinto. E a pessoa disse, não, mas eu quero é rosé. Ele, calma. Aí ele meteu a mão no bolso do jaleco e tirou, sabe o quê, tchê? E é verdade. Tirou um tubinho, um frasquinho de adoçante e deu 3 gotinhas assim. E ficou rosé. Ficou rosé. Dos bons. Dos bons. Aí disse, a senhora prova agora para ver o que a senhora acha. E a pessoa, era uma senhora. Era uma senhora. E a pessoa pegou e bebeu. Mas não é que ficou bom mesmo, mas como é que o senhor faz isso? Não, eu não faço nada aqui. O vinho é o JP tradicional que o meu cliente aqui sempre pede, sempre bebe. Eu tenho que trazer esse vinho para ele. A senhora queria rosé, eu fiz o rosé para a senhora de acordo com o seu gosto, na hora. Umas gotas de rosé? Umas gotas de adoçante vira rosé. Que maravilha. E ela agora ficou fã desse... Fica bem docinho, assim. Que bom, né? Ainda eu tive que ser gentil. Ela insistiu dizendo que tinha ficado bom e eu tive que fazer E tivesse que provar um gole. Eu digo, e aí gostou? Ela disse, gostei, ficou muito bom. Tu já viu que daquela janela lá, passa cada hora, de 5 minutos, passa um avião lá. Acho que deve ter um aeroporto por lá, né? Hein? Ali, que a zona ali não é... Ou estão descendo no meio da avenida, né? Não, acho que esses aviões eles devem estar testando a nova ponte do Rio Guaíba. Eles vão descer na ponte? Vão descer na ponte, estão testando ali. Para ver se tem a distância... O vão, o vão livre. O vão livre necessário. É bem livre. Tá legal, né? Eu acho que é mesmo. Diz que deu problema esses dias num desses testes, porque o cara desceu na plataforma errada ali. Desceu na Ponte Velha. Não, ele desceu na ponte, num dos pedaços da nova, mas que não estava terminado, e caiu no rio. E caiu no rio.
Que bárbaro. E tinha como é que curva aí não- demais e caiu no rio. E naquele jornal não disse nada disso, então, né? Não, porque provavelmente eles tinham interesses escusos nessa Comerciais, coisa. é por causa do Comerciais, aeroporto esse dos é alemães. Esse isso. aeroporto agora é de alemão tudo, né? É o Fraport. Ali só fala alemão ali nesse aeroporto agora. Todo mundo elogia E o Cátia, Fraport. não terminou nosso horário ainda? Pergunta pro Julio, né? Não, mas nós não falamos de futebol ainda agora. Nós temos que Vou encerrar falar em falando de futebol. Ô, Julio, quantos minutos nós temos para falar de futebol? 10? 10 minutos. O programa não é dedicado ao futebol, tio. Senão fica estranho, né? Pô, nós Se não é o Julio intervir no programa aqui, vira uma esculhambação, né? Não, mas o Júlio é o diretor artístico. Ah, tá. Tá, não. Então vamos falar em futebol. A gente fez ontem eu vi um jogo. Vi o jogo da. Tu vê, eu fico impressionado. Esse meu amigo Milton Ribeiro, por exemplo, os times que ele torce na Inglaterra, na Itália, na Escócia, no país de Gales, na França, Espanha, por exemplo. Eu digo, pô, mas Milton, isso é muita alienação, né? Isso é muito espírito, né, de vira-latice, né? Nós temos que torcer para o Inter e contra o Grêmio, né? Sim. Então, o que eu fiz ontem de tarde? Assisti um maravilhoso jogo da Taça São Paulo de Futebol Júnior entre o Inter e o Desportivo Brasil, que é um time de empresários chineses. Um fantástico jogo, né? Muito melhor que o United Express versus City United, né? Sabe aqueles times, os Manchester, Aí Liverpool? que está a razão do sucesso desse programa. Claro, nós mas- somos realmente especializados naquilo que nós É, fazemos, não, naquilo que nós e falamos. temos essa brasilidade, né, que os outros não Que têm. é né? fundamental. Claro, agora tu vai torcer para o Manchester United. Por quê? Uma das frases mais lindas Do Nelson Rodrigues. que o... Não, do Nelson Rodrigues todas são lindas. Que nós devemos falar mal, patrioticamente mal a língua dos outros. Isso é bonito, né? Ele tem frases maravilhosas, mas não, eu ia dizer uma das frases mais lindas, falando em brasilidade, é a do Tom Jobim, Lá fora é que muito... vive em Nova York. É bom, mas é uma merda. É bom, mas é uma merda. Aqui E no viver Brasil aqui é uma é merda, merda. mas é bom. Essa é perfeita, né? Essa aí seria, Como é que é? seria um slogan tribom pro... Viver nos Estados Unidos é bom, mas é uma merda, né? Não, ele falou Nova York, Nova York, viver em especificamente. Nova York, É bom, mas é uma merda. viver no Rio de Janeiro. É uma merda, mas é bom. Agora, Quer dizer, isso aí, quer dizer, tu vê o jogo, o Liverpool joga muito bom, mas é uma merda, né? Agora o Inter joga mal pra caralho. Não tem ninguém que time de júnior do Inter, mas é bom, né? Ainda mais que ganhou, né? O cara fez um gol de letra no final. eu quero ver... Nem sei qual é a letra, mas foi de letra. Foi direto. Eu quero ver esse ano, tá, como será o desempenho tá, do Papito treinando o Fluminense. O Papito é o time ideal para o Papito, é um time que vai ficar ali no meio, nem vai cair. Ele é um Argel. Ele é um chove, mas não molha. Ele é um Argel civilizado, entende? Que não é aquele histérico como o Argel, mas os dois são treinadores de times para não cair, né? Mas aí eu tenho Tu gosta mais do Papito? eu tenho que gostar mais do Papito. O Argel é muito burro. O Roberto, Aliás, falando- esse ano ele conseguiu quase derrubar 3 times. Né? Falando em burro, tá, eu também falando em boas frases, essa frase não é tão brilhante que nem essa do Tom Jobim que eu vou falar, mas é uma frase muito boa, que é assim, o pior burro é o cara que não sabe que é burro. É verdade. Esse me parece muito o caso do Milman. Ele não sabe que é burro, coitado. Eu já Ele escrevi- sabe. Ele Ah, se olha ele no sabe que é espelho, né? A mulher dele deve dizer para ele. Não, Ô, burro. Não, acho que esses dias, inclusive, eu já escrevi pela terceira ou quarta vez, será que ele não tem nenhum amigo, nenhum parente próximo, alguém na família que diga, cara, desiste, vai trabalhar no escritório de contabilidade. Você acha que ele ganha bem lá, né? Porque ele é tradicional, tem um sobrenome tradicional lá Tudo no bem, meio. agora eu te faço a seguinte pergunta muito maldosa. Eu não quero que aconteça isso com ele, nem com ninguém. E se ele fosse demitido da Zero Hora, ia trabalhar aonde? A Bandeirantes. Todos os caras que saem da Zero Hora vão para Ou Bandeirantes. vão abrir um blog. Abre um blog. Aquele teu amigo, rapaz, como é que tem um blog? Previd. O Previd. Pô, ele dá um prêmio para os caras. Se os caras dizem, pô, o cara agradecendo que ganhou uma medalha, uma distinção, um troço qualquer, que ele dá para as personalidades aí, o cara agradecendo e tal, do prêmio. Aquele cara é uma figurinha, né? Ele deve ter tido alguma treta, alguma coisa que não se esclareceu por quê. Tá? Tu viu o que foi o
o valor exagerado de verba liberada pela prefeitura em final de ano aí para essa campanha deles, né? Mas caiu mal, né? Fizeram os anúncios lá em São Paulo, Foi um né? troço absurdo, né? Muito absurdo. E o Previd... Defendeu, né? Não defendeu. Ele e o Fernando Albrecht foram chamados lá para serem aquinhoados. Com os blogs dele. Com um blog, eles iam ter uma verbinha, e ele veio para o blog dele e botou a boca. Ele disse, não, eu não recebi verba nenhuma, eu não aceitei. Cheio da dignidade. E o Fernando Albrecht, no outro dia... Disse que também não aceitou. Um dia ou dois depois, também disse... Era pouco, de certo. Poderíamos ter perguntado isso. Tu não aceitou por quê? Era pouco. Porque tu é um homem honrado. Era um cala-boca, um cala-boca muito pouco, né? Era uma merreca. Nós também aqui, de repente, nós estamos pondo em dúvida a honorabilidade dos dois, né? Você vai ver que eles não quiseram mesmo por princípios éticos. Pode ser. Não, e cara, os caras exageraram. Mesmo tu querendo ser simpático, achando assim uma desculpa esfarrapada, não sei aonde. Tu viu quantos troços eles fizeram, aqueles encartes que tu faz a sobrepágina ali, a sobrecapa? Sim, eles fizeram 2 ou 3 vezes a 4 cores na 0 hora, as 4 páginas, tchê. A capa, Quanto custa aquilo? É. Quanto custa aquilo? E depois Mas um jornal vendesse essa capa, o New York Times, acho que não faria isso, né? O que tu acha? O Correio da época do Caldas Júnior, sabe que faria? Não. Acho que Júnior, não. E nem o New York Times. Também não. E o Washington Post. Nem a EO. Nem a EO, né? A EO não vende só com a sobrecapa. Nós temos sobrecapa? Temos uma sobrecapa de cara dura aqui, né? Mas tu me vendeu por 30 dinheiros a sobrecapa aí, tu vende por quanto? Mas eu recuei, né? Me arrependi. Tá bom. Eu fui lá no muro de Jerusalém. Muro das Lamentações. Fui lá no Muro das Lamentações e pedi perdão, né? E tu fosse perdoando. Não sei, cara. Eu fiquei em dúvida se me perdoaram. Porque tu acha que esse problema de lombalgia aí já é... Eu notei... Cara, como é que é? Tirar o demônio? Eu notei assim uma nuvem negra. Uma nuvem negra, o céu carregado. Eu vinha falando ali, estava bonito o dia. Muita gente ali rezando, orando e pedindo perdão. Lá no Jerusalém, né? Lá no muro, né? E eu lá pedindo perdão. De repente aquela nuvem assim pousou em cima de ti. Não, eu achei curioso foi o seguinte... falei de alguns assuntos, fiz um preâmbulo assim, lá no muro tu fez? Não me senti animado a entrar direto no assunto. Tu falou em português. Falei em português, não me animei assim a entrar direto no assunto dos 30 dinheiros. Mas bastou entrar no assunto dos 30 dinheiros e pedir perdão por aquela troça, começou a trovejar e era só eu olhei para os lados. Era assim, só em cima de si. Era praticamente em cima de mim. É que ali que aconteceu aquele episódio do antigo que deu origem ao nome, né? O negócio do Judas, né? Sim. Foi ali, eu acho que os fluidos ainda estão ali em cima, né? Talvez eu tenha ido no lugar errado, então. Não sei, o lugar certo é ali, foi ali que o Judas... Aliás, parei um pouquinho, nós não podemos encerrar o programa sem falar de um assunto fundamental para 2 velhinhos como a gente. O projeto da Damares... Não é esse projeto da Damares... Também vamos falar disso, mas o filme Matar ou Morrer. Tu ficou, né? O maior clássico do faroeste. Não é um faroeste tradicional, né? Não. É um faroeste psicológico. Aquele filme é um troço extraordinário. Não, e o Gary Cooper não move aquela cara de pau assim do início ao fim do filme. O cara consegue, filho, não sei quem é o diretor daquele filme? É o Fred Zinnemann. O grande diretor de cinema americano. O cara conseguiu filmar 2 horas. Não é 2 horas, é o tempo inteiro... O tempo real do filme é o tempo real da história. A história dura exatamente 1 hora e 45 minutos. Sim, 2 horas o cara conseguiu filmar. Não chegou a 2 horas. 1 hora e 45. O cara conseguiu filmar e passar todo um clima de faroeste que a gente conhecia à época e que a gente gostava, com um ator só, com aquela cara de enigma que não dizia nada, que era o bandido que ia chegar e olhando para um relógio. O discurso quando a Quaker lá, como é que a Grace Kelly se abraça nele e tal, e diz, não sei o que, nós acabamos de casar, tá indo embora. Ele dá um discurso assim, mas eu sou o xerife até. Marshall. Ele é o Marshall. Que filme maravilhoso, tio.
Pá, e não, principalmente que direção do cara de fazer aquilo, tio. As imagens são fantásticas, em preto e branco e tudo, né? Mas eu, quando eu comentei o filme, me lembrei de ti. Eu sabia que tu tinha uma paixão... Eu tenho. Inclusive, fiquei muito decepcionado quando uma outra vez, eu acho que a gente falou sobre esse filme, ou falamos sobre outros filmes, e tu me fizeste a lista... E não incluiu Matar ou Morrer? Não, dos 10 grandes galãs homossexuais. Incluiu o Gary Cooper. O Gary Cooper era homossexual, não era, cara. Naquele filme, tu vê que não quer nada com a Grace Kelly. Aliás, a Grace Kelly não tá com nada também, né? A Cátia Jurado está mais interessante. Viu a Cátia Jurado falando com sotaque espanhol? Aquele filme... Hein? Lembra da Cátia Jurado? Aquela dona do cabaré lá, dona que mora no hotel lá, que tinha sido amante do Gary Cooper no filme. Mas o Gary Cooper, eu não consigo acreditar que aquele cara não possa ser homem. Másculo mesmo, macho. Alfa macho, Alfa macho, o cara faz um filme numa rua, cara. Aquele troço, aquele clima. Tu enxerga... Inclusive, eu gostei muito de uma pessoa que tu fez uma indicação, que a pessoa disse, eu nunca gostei muito de faroeste por causa de índio. Esse não tem índio. Esse não tem índio. Não tem índio, Mas tu enxerga índio ali, tu enxerga bandido atrás das placas dos salões, tu enxerga tudo ali, cara. E aquele relógio que não parava de incomodar e marcando a hora. Vai marcando, né? A chegada do trem. E o trem, né? O trem é fantástico, né? Aquele filme é um clássico. Mas o que mais que tu ia falar? Da Damares, eu queria falar desse filme. E qual é a Damares? E para encerrar o programa, o projeto da Damares. Damares. A Damares que os empresários criam um fundo para sustentar os idosos. É uma boa mulher, né? Tem um coração que não cabe no peito. Eu já falei, eu quero, mas eu quero ser adotado, ou pelo Gerdau, ou pelo aquele lá, o dono da Zaleia, o dono... Não, mas sabe o que eles vão fazer? O Lehman, aquele que é o cara mais rico do país. O Lehman, né? Mas sabe o que eles vão fazer? Vem sacanagem aí. Tu acha? A Damares está cheia das boas intenções, sabe o que eles vão fazer? Pobrezinha da Damares. O sujeito não vai poder adotar, seu Gerdau, eu não posso adotar o Roberto Pintaúdi. Porque ele vai dar um... Eles vão criar uma burocracia para não sei o quê, para o dinheiro entrar por aqui, entrar por ali. E tem alguém que vai pegar vai ser um fundo. Um fundo, Um fundo. Então, por exemplo, seu Grendene... Contribui com tudo, aí é isento, por exemplo, ele dá 10 mil reais no fundo, aí ele é isento de pagar 100 milhões. Mas o nome dele 100 milhões. E o nome dele nem dá aparece. 10 e ganha 100. Porque aqui no Brasil, por exemplo, o que os evangélicos fazem lá nos Estados Unidos? Eles roubam e matam o tempo todo, e aí depois cria uma fundação. Aí cria uma fundação, mas eles querem que a fundação tenha o nome deles lá. Bota o nome como é o Rockefeller. O Rockefeller, como é o nome do Fulbright, cara lá, dos softwares lá? Do quê? O cara dos softwares lá, que é tão rico que nem o cara da Microsoft. Sei lá. Não, o cara da Microsoft. Da Microsoft, esse é. Ele fez uma fundação, botou o nome da mulher, Melina, não sei lá das quantas. E aqui não vai ter nome, vai ser Fundação... Vai ter essa sacanagem, mas eu estou do lado da Damares. É uma mulher brilhante. Uma mulher preocupada com o nosso futuro. Damares, depois que ela viu Jesus na Goiabeira... Depois que ela viu Jesus na Goiabeira... Goiabeira. Na Goiabeira. O Júlio está dizendo que é para a gente encerrar o programa. Mas o Júlio, agora que está ficando bom o programa, ele quer terminar com o programa. Agora que a gente entrou no tema futebol. No tema, que vai ser futebol, não. Futebol? Por exemplo, desses caras velhos aí, pode ser alguns jogadores de futebol, por exemplo, o Vevé, por exemplo. Pode ser... Que coisa maravilhosa. Nós temos que entrar em contato com a Damares. Para os antigos jogadores. Antigos jogadores. Que não ganhavam dinheiro. O Vevé, o Barrilzinho de Pólvora. O Barrilzinho de Pólvora e os seus sucessores. Que estiverem vivos ainda, né? Então, no próximo Barba, Cabelo e Bigode, vamos falar sobre esse tema, apoiando a iniciativa da Damares. Com esse viés futebolístico, já que esse programa trata de futebol e de velhinhos. E se chama, como é o nome do programa? Barba, Cabelo e Bigode. Até... Breve, até terça que vem, se estivermos vivos. Sapo que
que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.